boa tarde, bom dia, boa noite! Salve, salve! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Grande Beyond the Cave. Terça-feira, uma noite especial. Convidado incrível, mas... Jingle Bell. Antes de apresentá-lo e apresentar também nosso querido amigo que está conversando com a gente hoje, temos algumas obrigações, né, meu querido Pedro Vicente? Mauro. Vulgo PV. Garoto. Cara, temos sim. Inclusive é um prazer estar recebendo os nossos convidados aqui hoje. E a primeira coisa que quero falar é o seguinte, Reginho. Fala. Ó, pra você que tá curtindo aí de casa, esse episódio que tá fenomenal aqui. Primeira coisa, ó, vai assim no seu navegador e digita assim, apoia.se/Beyond. Que é o seguinte, gente, nada na vida é barato, não existe almoço de graça, e pra gente estar aqui todos os dias, é fundamental que você dê o seu apoio aqui pra gente, e a partir do momento que você se torna um apoiador, o que você ganha, Reginho? Cara, é o seguinte, apoia.se/Beyond, Beyond. BYND, você ganha, já por entrar como apoiador, por R$20 por mês. Cara, que é muito barato, gente. Não reclame, 20. Com $1 agora, tipo, dá $2, vai, $3, é muito barato. Uma dessas belas camisetas, tem um monte. Na verdade, se você entrar no site beyondthecave.com.br, você vai ver na nossa loja que tem um monte de modelos. Pode personalizar? Não, é a escolha. O que tem lá, você pode pegar a escolha. Boa. Já ganha isso aqui. Participa do nosso grupo, que é da onde vem nosso querido... Não digo que é convidado, mas ele é mais do que convidado. Ele é o nosso amor aqui, que vai conversar com a gente hoje também. E faz perguntas. Cara, eu diria que é um jeito maravilhoso de você fazer parte dessa comunidade, certo? Não, com certeza. E outra coisa que é muito importante também, Rez, além de fazer parte do Apoia-se, que tem ali o grupo na qual você pode participar do podcast, pode também ser presença também, assim como o nosso colega Caico, que tá aqui, verdade. O nosso advogado. Então, se você tá com problema aí com alguma coisa na justiça, pode acionar o Caico. Não, isso não é verdade, não. Isso tá. Não posso fazer provocado, perdão. Tá inventando o rolê. Mas você pode, como nosso apoiador, como o Caico, por exemplo, vir aqui no estúdio acompanhar a gravação. Isso é uma coisa que você... E agora, por último e não menos importante, antes de a gente começar os ritos, tem também que ser inscrito, né, cara? @BeyondTheCave PTC, Instagram, YouTube. Lá. Galera, faça parte desse grupo. Clica, curte. A gente vai falar hoje da surpresa ou não? Não, ainda não vamos falar nada. Que ano que vem tem coisa nova, mas vamos deixar para ano que vem. Então vamos segurar o suspense aqui. O que nós vamos falar é o seguinte. Primeiro, Eduardo Homem de Carvalho veio ajudar a gente nesse bate-papo que promete ser incrível. Então, cara, obrigado, Edu. Prazer imenso estar aqui novamente. Primeira vez que eu estive aqui foi como entrevistado. Primeira vez que eu estou aqui como entrevistador. Vamos conversar com o nosso expert em gestor de qualidade. É o Neifer França Silva. Coisa linda, hein? Sabe? Que maravilha. Eu quero agradecer a você e todos pelo convite de estar aqui novamente. Enfim, e eu quero adicionar também um outro detalhe. Não é só a camisa que você ganha quando você participa disso aqui, quando você torna o apoiador. Você ganha informação de qualidade, você começa a enxergar que existe uma vida beyond the cave. Opa! Sabe? É importante. Então são itens importantíssimos que não podem ser esquecidos. Então você que está assistindo o programa, está ouvindo... Faça parte. Faça parte, porque você só tem a ganhar. Isso aqui é um plus na sua vida. Muito obrigado. Neifer França, CEO da QMS Certification, especialista em gestão, auditoria e melhoria de processos organizacionais, compliance e governança corporativa. Ele é empreendedor, executivo já há mais de 14 anos, responsável pelo crescimento e escala dos negócios da QMS no Brasil, Estados Unidos e Sudoeste Asiático, cara. É uma das maiores certificadoras do Brasil, para quem não conhece, aí mais de 2 mil clientes ativos. Pai do Teodoro e Arthur, marido da Caroline, Corinthians. Mais importante. Corinthians. Pratica jiu-jitsu aí, gosta também dos clássicos da literatura. Então, cara, nada mais lindo do que juntar aí uma ideia de entender o que é qualidade com como ela pode ser útil na nossa vida. Obrigado, viu, cara? Obrigado e boa noite por ter vindo aí. Boa noite a todos. Boa noite quem está assistindo a gente. Obrigado aí pelo convite. Sou ouvinte assíduo aí já do podcast e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E a gente já vai começar te colocando na pergunta. Na fogueira. Na fogueira, que a gente sempre começa. Como você ouve aí de vez em quando, a gente sempre questiona o que é uma vida boa, né? Eu sei que é uma pergunta abstrata e complexa, mas
Quais são os pilares? O que você acha que uma pessoa precisa aí, com a tua experiência, com o que você passou, para conseguir chegar numa vida boa, meu velho? Mais profundo, hein? É isso. Bom, eu tenho 39 anos, né? E daí eu acho que essa resposta sempre vai mudando ao longo da nossa caminhada, né? Hoje eu diria que a minha maior felicidade, a vida boa que eu encontro é quando eu chego em casa e consigo abraçar meus filhos, minha esposa, né? E às vezes eu falo para os meninos, né? O Teodoro e o Arthur. O Arthur é pequenininho, tem 1 ano e meio, e o Teodoro tem 5 anos e meio, né? É, eu acho que uma vida boa é estar lá na primeira fila vendo eles crescerem, né? Então é muito legal, assim. Eu curto muito a experiência de ser pai. É a maior experiência da minha vida, disparado, assim. E se eu pensar numa vida boa, é estar lá, acompanhando todos os caminhos deles, as conquistas, o que eles vão fazer. Eu acho que até me preocupo muito com isso, né? A gente chegou a falar sobre isso, né? Regis? Sobre educação, sobre como que vai ser a vida deles no futuro e tal. Eu, às vezes, tento até tirar o peso um pouco dessa preocupação, mas eu acho que a vida boa é tá lá na primeira fila, vendo eles crescerem. Eu acho que paternidade assim me transformou. Uma ideia de você conseguir deixar um tipo de legado, né? Você colocar os seus filhos à frente até da sua própria vida, do ponto de vista não de resultado só, mas do caminho, né? Um caminho que tem que ser um caminho que para os seus filhos ele é bom e é de aprendizado, que tem que estar conectado com aquilo que você quer. Não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, como eu falei, né? Tem várias fases da vida, né? Então, eu sempre fui muito workaholic, né? Desde não só empreendendo, mas antes, né? Trabalhando em outras empresas, tive uma carreira muito boa aí, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, até começar a empreender e assumir como executivo da QMS aqui no Brasil. Eu era muito workaholic, então eu trabalhava muito e tal. Conheci minha esposa bem novinho, aí a gente tinha 18, 19 anos. Foi minha primeira namorada e a gente namorou aí durante 10 anos para casar, né? E daí, obviamente, quando a gente casou, era só eu e ela, a importância era a gente e o que estava fora, o trabalho, principalmente. Minha família, meus pais, eu sou um cara bem família também, mas depois, quando veio o Teodoro e depois o Arthur agora, é uma experiência transformadora de você pensa, pô, como que eu vou moldar minha vida para e principalmente menino, né? Eu não tenho experiência de ter uma menina ainda, né? Quem sabe? Não tenho experiência de ter uma menina, mas menina, eu acho que o pai fica também mais preocupado, né? Porque é impressionante como eles modelam a gente, né? Pro bem e pro mal, né? Então a modelagem dos dois é impressionante. Então, assim, eu fiz diversas transformações na minha vida. Desde, eu era sedentário e comecei a fazer esporte, até o jeito de portar, tem aquela preocupação do pai em querer trabalhar mais, né? Também pensando no futuro deles. Mas assim, cada passo que eu dou, cada planejamento que eu faço é por eles, pela minha esposa e esse núcleo familiar, assim, eu acho que é transformador. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ser pai. Cara, me explica um pouco, então, a gente entendendo que você tem um pilar familiar fudido, né, de valor, como que está relacionado com a ideia de você ir fazer gestão e ainda ir para o lado da qualidade em si, né, de gerenciamento de processos, são coisas muito organizadas, metódicas, sistemáticas. Quando que você percebeu que esse era o negócio? Porque não é uma coisa comum, Sim. né? E se você puder explicar para quem não entende o que a QMS faz que é tão necessário, entre aspas, a gente pode até discutir isso depois, no Brasil. Legal, legal. Bom, dando uns passos para trás, qualidade na minha vida começou por causa do meu pai, né? Então a gente fala de modelagem, eu acabei me modelando nele. Meu pai sempre trabalhou na área de qualidade de multinacionais, trabalhando numa multinacional muitos anos, e eu vivi aquilo dentro de casa, né? Eu assistia vídeo com ele, eu lembro até hoje, a gente lançou um documentário no começo desse ano, e eu tive a oportunidade de fazer homenagem para ele contando essa história, né? Eu era pequenininho, assistia VHS, né, com ele,
de vídeo sobre qualidade, vídeo sobre gestão de empresas, e ele ficava vendo aquilo lá para aprender e a gente assistia junto e o pequenininho gostava. Daí, nossa, vários influencers da época, né? Os influencers da época estavam no VHS e daí eu acompanhava junto com ele, aquilo foi entrando naturalmente, né? Obviamente, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa com o perfil que os profissionais de qualidade têm, que é um perfil mais metódico, perfeccionista. Eu sou um pouco diferente em relação a isso. Mas me interessava muito a questão de gestão de processos, né? Então, a minha cabeça sempre funciona dessa forma, né? Então, a gente entrou no estúdio aqui, pô, como que funciona aqui o processo? Eu já estou pensando nisso, né? Como funciona o processo? O Regis me convidou, tem todo um processo para chamar convidados, então o pitch que vocês fizeram aqui no começo, enfim, qualquer área você consegue gerenciar processo. Enfim, daí eu fui crescendo, fiz faculdade na época de meio ambiente, né, na parte ambiental, que como meu pai era da qualidade, era facilmente uma migração natural que o pessoal da qualidade de indústrias assumiam a área de meio ambiente também, né? De gestão ambiental na época, né? Era muito falado. Depois da Rio 92, que teve no Brasil e tal, veio uma norma sobre qualidade em 1996. Então, o ambiental sempre teve muito junto assim com qualidade. Daí eu fui fazer tecnologia ambiental na época. Gostei pra caramba dessa área. E sempre com o sonho de trabalhar com gestão ambiental, né? Processos de gestão para meio ambiente. Então, tudo que envolve numa indústria é meio ambiente, desde a parte de gestão de resíduos, gestão de efluentes, emissões atmosféricas. Então, imagina, meu sonho era trabalhar numa indústria química, né? Que a indústria química é a potencialmente mais poluidora, então você tem muitos processos para gerenciar. Mas daí a carreira me levou para o outro lado, eu fui trabalhar num laboratório ambiental. Era um laboratório que fazia análises de solo, água, resíduo para monitoramento ambiental dessas indústrias que eu tinha o sonho de trabalhar. E era muito legal, porque eu peguei esse laboratório praticamente no começo. Era uma multinacional de origem francesa, né? Mas eles estavam bem no comecinho, tinha 9 funcionários. E lá, para mim, foi uma puta escola, assim, né? Então, eu entrei novinho como estagiário, depois de um ano já fui efetivado, daí cresci bastante lá dentro, e fui aprendendo o que era tudo aquilo que eu aprendia nos VHS lá com meu pai, eu fui vendo na prática, então eu adorava, né? Como que era, e me interessava por isso. Então ia lá na área administrativa, que não tinha nada a ver comigo, porque eu trabalhava no laboratório em si, né? Ia lá na área administrativa, queria saber como funcionavam os processos, ia lá na área de emissão de relatório de análise, queria saber como funcionavam os processos, então fui querendo entender tudo que circundava a empresa, desde quando entrava um cliente até esse cliente receber o serviço, no caso o produto lá, que é um relatório, né, de análise, do que ele pedia. E assim eu fui conhecendo a empresa inteira, tive essa oportunidade, as pessoas também me deram essa oportunidade, por ser uma empresa pequena e por eu ser bastante interessado, estar muito próximo do dono lá, né, da dona na época. Então foi muito interessante. Daí eu fui crescendo lá, mas estava me distanciando do que eu realmente queria, que era fazer gestão, porque eu estava focando cada vez mais na parte técnica, que era estar lá no processo em si. No processo. Não na estratégia do negócio. Exato. Tava lá, a gente brinca, né, nos laboratórios, na área de química, que eu tava lá com o umbigo na bancada, né? Então a gente ficava fazendo ensaios, análises, na bancada mesmo, bem um processo técnico. E eu lembro até hoje que a empresa pegou um grande contrato com a Petrobras, foi um dos maiores contratos que ela pegou na época, era um dos maiores contratos do Brasil na área de análises ambientais, e a Petrobras começou a exigir deles toda a gestão de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Eu falei, pô, eu conheço isso na teoria, né? Ainda não pratiquei. E eu lembro que eu fiz um projeto lá, conversei com meu pai, né? Falei, pô, o pessoal tá lá, o pessoal tava em busca de consultores e tal, porque eu era muito novo na época, né? Daí o pessoal tava em busca de consultores e tal, meu pai falou, não, fala que você quer fazer e tal. Eu lembro que eu fiquei nessa madrugada fazendo um projeto para eles, e eu tinha 2 chefes antes da diretora, né, a dona.
Daí eu fiz um bypass lá nos meus chefes e apresentei o projeto diretamente para a diretora, ela gostou e assim, por incrível que pareça, ela me deu a oportunidade de tocar essa área dentro do laboratório e eu saí da área técnica do laboratório e entrei onde que eu realmente queria, que era a parte de qualidade ambiental e acabei assumindo também a parte de saúde e segurança do trabalho, né? E aí foi tudo que eu queria, eu consegui implementar. E aí a empresa cresceu muito e eu fui crescendo muito rápido junto com a empresa. Então eu consegui alinhar tudo que eu aprendi lá nos VHS junto com a empresa, aplicando a gestão de uma forma um pouco diferente. Não era uma gestão um pouco metódica, mas era uma gestão focada no negócio mesmo. Então eu acho que assim, esse foi uma diferença que me ajudou no crescimento profissional, numa escalada rápida na carreira. Quando eu tinha 23 anos, eu já gerenciava uma área, mas muito pela oportunidade que as pessoas deram. Então, conectando agora, né, com a sua pergunta, né, que forma que eu consigo modelar isso e alinhar com os valores que eu tenho de casa, é aquele valor básico que a nossa avó sempre falava pra gente, né? O valor ao trabalho, propriamente dito, né? E daí eu comecei a enxergar que, dando valor ao trabalho, sendo honesto com as pessoas, fazendo direito, né? Sempre em prol da empresa, eu conseguia crescer. Então, assim, era uma coisa que começou a aparecer na minha vida. Eu comecei a enxergar isso. Poxa, então é só fazer isso, né? Entre aspas, né? É só fazer isso. Então, é trabalhar duro, e conseguir crescer nesse sentido. Então foi aí que minha carreira basicamente deslanchou. A QMS hoje, explica pra galera o que ela faz, qual que é o papel, a relação que ela tem, por exemplo, com a NBT. Chama ISO. Então, é isso que eu queria que ele explicasse, porque a galera não sabe, e pra gente poder querer explorar esse assunto. Como é que funciona lá dentro da QMS, que tipo de trabalho que vocês oferecem? Legal, legal. Daí a QMS, ela é uma empresa de auditoria e certificação. Então, assim, qualquer empresa de qualquer ramo de atividade, ela pode ter uma necessidade de mercado de certificar a sua empresa em algum tema. Por exemplo, qualidade, que a gente está falando, por exemplo, meio ambiente, compliance, governança, tem hoje inovação, tecnologia da informação, segurança da informação. A gente foi a primeira empresa da América Latina a certificar uma empresa inteligência artificial, que é governança de inteligência artificial. Então, assim, a gente faz auditoria nas empresas e essa auditoria estando em conformidade, que a gente chama, ou seja, estando de acordo com os padrões ISO, que são as normas ISO, criado por essa instituição, que a gente pode falar um pouco, a gente certifica a empresa. A gente dá um certificado para ela, que ela segue esses padrões internacionais. E todo ano a gente volta na empresa para verificar se Tem que renovar todo ano. Todo ano. E aí é uma pergunta que eu queria fazer. Tipo, fulano tem ISO 9000, tem ISO 14000, ISO 27000. Mano, quem que é ISO, cara? Tipo, quem que definiu isso? Muito bom, né? Boa pergunta. Bom, a ISO, ela é uma instituição com sede em Genebra, na Suíça. Não governamental. Não governamental, sem fins lucrativos. Ela foi fundada no pós-guerra, em 1945, com o objetivo de padronização de processos. Então, essa sigla, ela tem um duplo significado. Ela vem de ISO, de isonomia, né? Ou seja, igual, e também o acrônimo quer dizer Organização Internacional de Padronização, Normalização. Então a ISO ela não faz só normas de gestão, ela faz normas de produtos, por exemplo, um notebook aqui, existe uma norma ISO para como fabricar um notebook, como ser um teclado, tem o pessoal aí da técnica, né, tem as câmeras fotográficas que tem lá o padrão ISO das câmeras fotográficas, placas, e ela desde 1987 ela criou uma estrutura de gestão para as empresas. Então imagine, você
um administrador, né, quando você faz faculdade de administração, uma base lá que você começa a aprender é Fordismo, né? Então, Fordismo, a gestão de Fordismo, depois você vai lá, Peter Drucker, você aprende grandes pensadores de administração. Legal, isso tudo é muito teórico, né? É ótimo, mas como eu aplico isso? A ISO em 1987, ela criou uma norma de qualidade, a famosa ISO 9001, que é a norma de gestão da qualidade. Então, as empresas poderiam seguir uma receita de bolo para fazer gestão da qualidade na sua indústria, primeiramente. Era bem focado na indústria, na manufatura. Então, processos padronizados, industrialização padronizada, para sair um produto padronizado. Quer dizer que ele é bom ou ruim? Isso vai depender, né? A norma não entra nessa seara. Ela quer dizer que os processos serão padronizados com foco no cliente, a norma de qualidade. Depois de 87, só em 1996 surgiu a segunda norma de gestão, que era a gestão ambiental. E a partir dos anos 2000, surgiu normas que você citou agora de todos os temas, diversos temas, diversos padrões, desde, como eu comentei, inovação à inteligência artificial. Hoje a norma que mais certifica no país é a norma de segurança da informação, ISO 27001. Deixa eu te perguntar claro. O seguinte, eu sempre lembro quando eu estou num podcast, enfim, numa entrevista, que a gente está entrando em várias camadas sociais. A pergunta que ele fez foi pertinente, o Pedro Vicente, e eu ia perguntar exatamente isso. Como é que nasceu o ISO, etc. e tal, porque a grande parte da população não tem ideia o que seja isso. Você vê lá no ar refrigerado, ISO 9000, já está em 2015, né? Etc. e tal. E você falou muito bem aí das vantagens de se ter um certificado. E aí eu pergunto, quais são as desvantagens? Excelente. Bom, a primeira coisa eu acho que pensando em, comentei de algumas vantagens, mas assim, você não tem necessidade de ter um certificado, propriamente dito. Só se você for exigido. Claro que eu, como certificador, sou o maior interessado que todas as empresas tenham certificados, né? Mas o que a gente prega lá dentro, por exemplo, é uma microempresa utilizar esse padrão internacional, que é uma ISO 9001, por exemplo, elaborada por mentes brilhantes, né? Eu já tive a oportunidade de participar da elaboração da última versão da ISO 9001. São mentes do mundo inteiro, são mais de 178 países que se juntam com membros para fazer uma norma. Então, o cara lá do interior da Bahia, ele pode pegar uma norma internacional, fazer benchmarking com qualquer empresa do mundo e utilizá-la. Isso é sensacional, né? Precisa de certificação? Vai depender. A gente fala se algum stakeholder, ou seja, uma parte interessada, seja seu cliente, seja um banco, seja o governo, ou qualquer parte interessada te exigir, você busca a certificação. Então, serve para isso. Qual que é a desvantagem? Eu, sinceramente, não vejo muitas desvantagens, mas o que dá? Dá muito trabalho, obviamente, né? Dá muito custo. Mas não é por causa da norma. É porque fazer com qualidade dá trabalho. Então, deixa eu aproveitar essa deixa, só para te perguntar mais uma coisa aqui. Eu vejo o ISO 9001 em eletrodomésticos, em uma série de itens, né, que a gente está acostumado a ver. Contudo, eu não vejo numa porta do hospital, por exemplo, principalmente na área de saúde, ISO 9001. Porque vocês tem uma certa distância da área da saúde, por exemplo, que é tão importante, tendo em vista que 10% do PIB brasileiro vai para a área da saúde. Exato. Bom, existem diversos padrões, né? Normas, no caso. Existe uma norma específica no Brasil. Claro que um hospital poderia certificar na ISO 9001, não tem nenhum problema. A gente tem várias instituições de saúde que são certificadas, inclusive hospitais, na ISO 9001, mas não é comum. Por que não é comum? Porque existe um padrão, uma norma específica para a área da saúde, que é a ONA, a famosa ONA. Eu quero que você fale o que venha a ser ONA. Legal. ONA também é uma instituição sem fins lucrativos, é a Organização Nacional de Acreditação para a Saúde, que ela faz certificações, no caso eles chamam de acreditação, certificações para os serviços de saúde.
desde hospital, clínica, plano de saúde, consultório de odontologia, oftalmologia, enfim, toda a cadeia de saúde, home care hoje, serviços de ambulância. Então, toda a cadeia de saúde, a ONA é um padrão excelente para essas organizações utilizarem. E voltando à minha fala anterior, não necessariamente você precisa buscar acreditação ou a certificação no caso. Por quê? Você pode utilizar esse manual da ONA como uma receita de bolo lá para sua clínica, aí para o seu hospital ou para o seu setor dentro do hospital, que ela é uma receita de bolo do quê? Práticas de qualidade. Se me permite, só mais uma perguntinha aqui. Gestão de qualidade ISO na internet. Como é que está essa parada? Tá. O que mais acontece hoje na área de tecnologia, inclusive na internet, é a ISO 27001, que é a parte de segurança da informação. Isso. Então, as empresas hoje, empresas da área de tecnologia, da área da internet, elas estão muito preocupadas com segurança da informação e privacidade, que é a parte da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei brasileira de proteção de dados pessoais, baseado na lei europeia de proteção de dados, que é a GDPR. Então, o que mais acontece na área de tecnologia são empresas buscarem a certificação justamente para ter um controle de segurança da informação, não ser hackeada, não perder os dados. Então, é um grande protocolo de segurança da informação. É o que mais está pegando na área da internet e tecnologia. Legal. Cara, legal. Eu sei que o mundo, eu queria fazer uma reflexão filosófica aí, porque o mundo, ele caminha para essa tecnicidade, né? Você conseguir definir tudo em protocolos e como tem que ser e seguir. Agora, a gente tem um problema quando a gente faz isso, porque quando você define previamente tudo que tem que ser feito da forma que tem que ser feito, eu entendo que você ganha em segurança. Sim. Mas tem algumas coisas que você perde, como, por exemplo, inovação. Como, por exemplo, novos entrantes dentro de um processo econômico que está acontecendo. Porque se você previamente tem que falar, isso tem que ser construído dessa forma, tem várias pessoas que poderiam tentar fazer aquilo de uma forma diferente e acabam não conseguindo fazer porque estão limitados àquilo. Então, como eu entendo que a gente tem que ter certificação, a gente tem que saber aquilo que é bom ou não, mas a gente tem que tomar muito cuidado para onde isso pode chegar, porque além de você inibir concorrência, você inibir inovação, você também pode jogar uma decisão econômica na mão de quem está julgando se aquilo é bom ou não. Isso é certo ou não? Isso. Então, e como a gente sabe que o indivíduo é um ser complicado, eu, do ponto de vista filosófico, olhando para isso, olho e falo assim, não, beleza, realmente, tem coisas que são fundamentais, mas temos que ter cuidado para não extrapolar. O que você acha disso? O que é mais legal, eu fiz um paralelo esses dias numa palestra, tava com pessoas também com interesse em filosofia, assim como vocês, e o que eu acho interessante das certificações é que ela, na verdade, é uma ferramenta liberal. Por quê? Porque ela dificilmente, claro que às vezes acontece, mas raramente, ela dificilmente vai ser exigida pelo Estado, então dificilmente vai estar exigindo numa lei a empresa certificar. Já houveram algumas tentativas, mas isso foi julgado inconstitucional, né? Então, o que fez uma norma criada lá em 1987, que é a ISO 9001, ter aí mais de facilmente 2 milhões de empresas certificadas no mundo inteiro, foi justamente o que Adam Smith chama de a mão invisível do mercado, né? Então, empresas cobrando outras empresas da necessidade de qualidade, depois ambiental, depois segurança e saúde. Por quê? Eu sei que o Estado está lá, no seu lugar. Se o Estado fizesse um trabalho bem feito, você concorda que eu não precisaria cobrar uma certificação de segurança do trabalho, provavelmente. A gente tem uma legislação imensa de segurança do trabalho. Esse é o problema.
eu não precisaria cobrar meio ambiente, uma certificação, mas o mercado em si, a mão invisível do mercado, ele viu que não importa o que o Estado está cobrando ou está pedindo, eu quero um protocolo, eu quero garantir que o fornecedor que eu estou contratando, ele tem um mínimo, tá? As normas, elas cobram os requisitos mínimos da temática. Qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, inovação, inteligência artificial, segurança da informação, que ele tem um mínimo para poder atuar comigo. Então, daí eu cobro. Mas você não acha que isso também pode ser um problema lá na frente de forçar? Vou dar um exemplo aqui, ó. Claro. Eu já te contei, eu trabalho numa empresa de tecnologia, que inclusive você atende. Cara, eu peguei um cliente num bid que ele pediu a 14 mil, né, que de meio ambiente. Isso. Cara, você conhece a minha empresa? A gente não precisa ter 14 mil. Porque a gente é uma integradora. Eu vou lá, desenvolvo um software, integro para o cliente, ou eu pego um equipamento e integro com uma tecnologia e vendo. Da minha parte, teoricamente, eu não estou tendo necessidade de atestar quanto ao meio ambiente, porque eu não tenho risco ambiental. Eu sou uma prestadora de serviço. E aí você não acha que, dependendo do caminho que a gente for tomar, tem aquela questão da regulação do mercado, a mão invisível que falou, mas não pode chegar um momento que a empresa ou os competidores vão começar a exigir coisas que talvez não façam sentido? No caso, eu já peguei um caso desse. Tá? Esse cliente que cobrou vocês, em alguma demanda, ele acredita que vocês têm um risco ambiental. E é decisão dele. Ele pode estar errado, concordo com você. Não, tá muito errado. Acho que mas aí é uma ele pode estar individual da empresa. Ele pode estar muito errado, como você está falando. A minha grande questão Pode falar. Não, desculpa. Termina. Mas para ele cobrar, ele acredita que tem isso. Então, se você falar, não, eu não consigo atender, ele vai buscar outro que tenha. Porque é o critério dele, ele que definiu. Entendeu? Não, com certeza, quando você tira o Estado da jogada e você deixa essa decisão por ser privada, maravilha. Aí é o que a gente está falando. Aí entra a mão invisível do mercado, do Adam Smith, tudo, e é isso, beleza. As decisões são baseadas do ponto de vista simplesmente privado, né? E aí cada empresa toma a decisão se quer adquirir aquele serviço de regulação ou não. Maravilha. Mas a prática, a gente sabe que não é assim que funciona. E aí você tem o ente privado sendo pressionado por um outro lado. É isso que eu quero dizer. Na teoria é maravilhoso, mas no final, esse aumento de, entre aspas, regulação, do ponto de vista filosófico, eu estou falando, ele também tem que ser visto com muita parcimônia. Até porque quando você perde um direito como empresa ou como indivíduo para o Estado, para você retomar esse direito é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Então eu fico com medo desse jogo, dessa transição, entendeu? Não sei se eu fui claro. Não, entendi. Eu acho que entendo a preocupação, mas assim, na prática o que a gente vê, essa regulação, como eu disse, é uma regulação feita por pares privados. Então, claro que existe, como você falou, pode existir, então o Estado está cobrando a empresa X que vai cobrar a empresa Y. Acontece em alguma demanda, mas na maioria dos casos, vou dar um exemplo, tá? Existe uma norma que é uma norma de um padrão que é de anticorrupção, tá? Esse padrão de anticorrupção é uma norma ISO também, a ISO 37001. Inclusive a QMS é líder na América Latina em certificações desse padrão. E daí, porque onde existem o maior número de certificações desta norma são em países com o que a gente chama do grau de percepção de corrupção muito alto. Brasil, por exemplo. O Brasil, ele tá no quartil do meio. Tem gente muito pior. Sério? Né? Quem? Por incrível que pareça. Vai pra África que você acha um monte. Bangladesh, Camboja, todos os países africanos, tirando Botsuana, vários países, né? Turquia tá pior que o Brasil. Então, assim, na América Latina, o Brasil fica atrás apenas do Uruguai, enfim. É claro que a nossa percepção como brasileiros, né, de corrupção, ela é muito alta, né? Mas em comparação com os pares, ele é da meiuca lá.
Então, mais obviamente que um gringo, o cara que está nos Estados Unidos, o cara que está nos países escandinavos, o cara que está na Austrália, o cara que está em Singapura, ele vê um risco de corrupção muito alto no Brasil, obviamente, que nem é a sua percepção. Então, o que ele faz? Ele tem lá empresas no mundo inteiro, ele tem seus sites no mundo inteiro, e um site no Brasil. Ele falou, opa, eu acho que eu vou pedir para fazer a certificação no meu site lá no Brasil para criar uma camada de segurança. Isso é uma blindagem? Longe disso. É uma camada de segurança contra a corrupção. Eu estou criando uma governança de anticorrupção, né? Então, esses países com um grau de risco médio e alto, que o Brasil se inclui, de corrupção, é onde tem o maior número de certificações. Acontece, por exemplo, a Microsoft. A Microsoft, no seu headquarter lá em Seattle, eles não têm certificação. Mas aqui no Brasil eles têm. Porque ele coloca lá numa malha fina e fala, pô, eu atuar aqui no Brasil, eu acho que eu preciso dessa certificação. Então, esses são alguns exemplos que fazem as certificações florescerem, né? Ô, Neifer, deixa eu continuar aqui com as minhas perguntas de jornalista curioso. Neifer é de origem grega? É hebraico. Hebraico. Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que a comunidade hebraica deve ficar curiosa também para saber, cara. As empresas estão mais preocupadas com o lucro ou com o controle de qualidade? Eu acho que a empresa está preocupada mais com o lucro, com certeza, e deve estar preocupada com o lucro, né? Mas se ela abrir mão de qualidade, ela perde o lucro, né? Então, por isso que ela não abre mão de qualidade. Então, acho que esse é o ponto principal. É aí que entra a mão invisível do mercado. Exato. Então, se você não fizer direito, você morre. É perenidade. A gente sempre fala lá em palestras, em cursos, qualquer certificação, qualquer padrão dentro de uma empresa, de todos os temas que a gente falou aqui, ele vai trazer longevidade para uma empresa. Você acha que o cliente tem sempre razão? Nem sempre. Deixa o expert aqui responder, gente. Sabe que o Walmart era um case muito legal de qualidade, né? Eles falavam que existiam duas regras e duas únicas regras na estrutura de gestão do Walmart, que era a primeira, o cliente sempre tem razão, e a segunda na dúvida, sempre volte para a primeira, né? É um tema, na minha opinião, não, né? Por quê? Eu acredito que o melhor para o cliente, às vezes ele não sabe, ele não conhece isso, né? A gente pode entrar nessa seara aqui, tem empresas, por exemplo, que ligam lá na QMS e falam, quanto que é um certificado? O cara quer comprar, né? Eu preciso de um diploma dele. Quanto que é o certificado? Não, amigo. Saindo um ISO 9000 aí, só pra curiosidade. Saindo do forno. Acho que é pastel, né? Carta de motor. Aí você fala, depende, no Black tá. Mas você quer daqui 30 dias ou você sente? Então, obviamente, esse cara não tem razão. Então, a gente tem que fazer a nossa parte como propósito de organização, falar, qualidade funciona dessa forma, segurança da informação funciona, a norma funciona assim, assim, assado, você precisa passar o processo. Porque se o cara não tem nada, é no mínimo 6 meses para ele conseguir uma certificação. No mínimo 6 meses. Vocês fazem todo um rol de pesquisas, tudo? Treinamento. A gente só faz a auditoria e a certificação. Tá. Para ele chegar na gente, ele tem que passar por uma consultoria que vai ajudar ele a organizar os processos, implementar. Quando ele achar que está de acordo a norma, aí ele chama a gente para fazer auditoria e certificação, né? Então, assim, nosso processo de vendas é muito complexo, porque muita gente quer a certificação e não pode ter, né? Como assim? Porque ele não tem a preparação básica. Ele não tem a preparação básica. É a mesma coisa que o cara entrar na universidade e querer o diploma. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. E aí eu falo porque o Edu também não conhecia, mas a ideia de auditoria e de qualidade dentro do hospital é uma coisa muito grande. Esse é um dos, acho que não sei se é um do principal, mas está ali entre os principais clientes de quem faz esse tipo de serviço à saúde, mesmo porque faz sentido, né? Você quer um antibiótico aplicado na hora certa, você quer que o soro consiga chegar no lugar, você quer um prontuário bem descrito,
onde você coloca as coisas tem que estar. Então, você faz toda uma limpeza de vários problemas que você pode ter tanto para o paciente. Mas eu nunca vi um certificado de ISO, seja lá qual Não, é for. que chama ONA 1, 2 e 3, tem a tá. Quimento, que é uma internacional, que é canadense, se não me engano. Isso. E tem a americana, Joy Commission. a Joy Commission, que é americana, GCI. Então, isso é uma coisa que qualquer médico que está no hospital, ele sabe que isso está acontecendo. Então, isso tem muito, né? E tem que ter. Na saúde, eu acho que eu não estou falando, não existe isso, né? Meu questionário era outro. Mas, eu, juntando o que você estava falando, eu vejo uma dificuldade de aceitação cultural. Ah, com certeza. De como você consegue colocar isso na prática, né? Uau. Uma coisa, o trabalho que eles fazem, que eles vão lá, eles têm os parâmetros, os checklists, isso aqui tem que estar assim, isso aqui tem que estar assim, isso aqui tem que estar assim, isso aqui está assim. Exato. Isso aqui, beleza, tá funcionando, vai embora, que está certificado. Outra coisa é como que esse profissional está fazendo realmente no dia a dia. Mas como que isso funciona no Estado, por exemplo? Né? Hospitais que deixam as pessoas morrer na míngua, lá. Como é que o Estado tem esse certificado que você falou aí? Não, então, aí eu não sei, ele pode falar um pouco melhor. Eu acredito que se tem, não funciona de acordo, porque eu acho que existe uma diferença entre você certificar, e eu vejo isso na saúde, daquilo tá ocorrendo na Não, mas realidade. até na empresa privada. Uma coisa é você certificar. Sim. E dá para certificar. Claro. E outra coisa é você executar de fato. É exato. É isso E eu já trabalhei em empresas que eram certificadas pela ISO 9000. E, cara, um mês antes de chegar lá a auditoria, monta, um Deus nos acuda, passou a auditoria, certificou, carimbou, meu velho. Bumba meu boi, segue do jeito que tava e vamos que vamos, entendeu? Então, assim, e aí uma coisa que eu aprendi, ela certifica, ela não atesta, que é bem diferente. Ela vai certificar que você tá com os parâmetros, mas não vai atestar de fato que você tá seguindo todas aquelas normas para entregar. Realmente. Entendeu? Exato. Então, assim, é um processo que, de fato, para o mercado ele é muito importante, o mercado vai acreditar que você está seguindo essas normas, mas sempre tem aquela questão interna de organização. É porque uma auditoria, ela é basicamente uma fotografia do momento. Tá. Então eu vou lá na empresa e tiro uma foto. E essa foto pode ser certificada. Por isso que existem as manutenções da certificação. Esse é um ponto importante levantado. Então, assim, a partir do momento que uma empresa é certificada, é muito mais fácil ela obter a certificação do que manter a certificação. Muito mais fácil. E, na verdade, as empresas acham que é o contrário. E é uma medida preventiva, né? Sem dúvida. E existe uma estatística que, assim, de todas as empresas que não conseguem a certificação, na verdade, o número é muito pequeno em comparação às empresas que perdem a certificação, né? Mas, como eu disse antes, são os requisitos mínimos do tema. Mínimos. Então, eu entendo que ele comentou. Então, assim, pra gente, um cliente acha que está fazendo, talvez ele não ache. Ele acredita que o mínimo que aquela empresa pode ter para ele contratar é a certificação, porque ele sabe que o resto ele vê de acordo com a prestação de serviço, com a entrega dos produtos, né? É a primeira entrada, é o cara que te pediu no bid lá, ISO 14001. Quer trabalhar comigo? Você tem que ter esses caras aqui. Requisito mínimo. É o requisito mínimo. Entrou aqui dentro, eu vou ter outros monitoramentos. Então, dentro de um processo, a certificação seria um dos monitoramentos. Né? E é uma ferramenta que evita perdas econômicas, né? Não, com certeza. Os desperdícios, né? Então, assim, a gente falou de filosofia aqui, na área da qualidade também existem os seus filósofos, né? Que a gente chama dos gurus da qualidade, né? Os gurus da qualidade, eles vieram antes de ISO, antes de normas. Eles falavam justamente de perdas e desperdícios, de melhoria de processos. Então, são grandes intelectuais. Toda aquela revolução que foi feita no Japão, no pós-guerra, a reconstrução do Japão, se deve muito à gestão da qualidade. Não tenho dúvida. Então, existia da equipe, né? Existe um guru nos Estados Unidos, um guru da qualidade, é um dos maiores filósofos da qualidade, que é Huran
Crosby, são 3, né? Huron, Crosby, Deming. Deming saiu dos Estados Unidos e foi para o Japão ajudar na reconstrução. Então, quando a gente fala de modelo toyotismo... É isso que eu ia perguntar. O que o toyotismo tem a ver com isso? Foi o Huron que implementou na Toyota. Mentira. Então, o que a gente conhece hoje sobre o toyotismo, né, o modelo Toyota... de Kanban, espinha de peixe, tudo isso é desses caras. Tudo desses caras. Tudo tem uma origem. Né? Esse ano... Estoque zero. E é engraçado, né? Como na vida, né? O Regis citou aqui, falando de filosofia e tal, às vezes a gente não sabe de onde veio as ideias, e daí a gente vai voltando, depois normalmente mais velho que a gente vai estudar, a gente vê lá que veio da Grécia Antiga, depois a gente vai conhecer Sócrates, Platão e outros filósofos e tudo mais. Na qualidade é a mesma coisa. Eu garanto para você que mais da metade dos profissionais da qualidade, principalmente no Brasil, infelizmente nunca leram esses gurus da qualidade. E eles não sabem que tudo que eles fazem de um jeito lá, numa norma que está exigindo hoje, que foi lançada só em 1987, quer dizer, é uma criança, né? Os caras fizeram lá na década de 50, eles estavam falando. Daí a gente teve uma iniciativa, a QMS teve uma iniciativa fantástica esse ano, que a gente ficou 1 ano produzindo um documentário que a gente deu o nome de Resgatando a Qualidade. A gente alugou um cinema aqui na Paulista, convidou diversas pessoas, diversos parceiros, alguns clientes, auditores, o mercado em geral da qualidade. Juntamos lá 100 pessoas no auditório e fizemos um documentário contando justamente isso, a origem da qualidade. Então aí tinha recortes de entrevistas desses grandes gurus da qualidade. O Brasil também tem um papel importante nisso, né? Com a Ambev, por exemplo, né? A Ambev ela foi um case de qualidade muito importante, de um profissional que veio dos gurus da qualidade, aprendeu com eles. Enfim, daí a gente tentou, com o nosso papel, né? O nosso círculo de ação, tentar resgatar a qualidade de alguma forma e mostrar para esses profissionais a origem das ideias, né? Legal. O arete, né, cara? É uma questão grega de busca da perfeição. Arete? Arete, né? Arete. É a palavra grega. Lá. Agora eu vou te falar um negócio. E tecne. Aí tecne, que é arte. A técnica, a arte, como que você faz aquilo. Tá vendo como que eu tô bom, né? Você tá bem, cara. Tá afiado. Tecne. Posso fazer uma pergunta? Eu queria que ele falasse. Ele falou da Ambev. Eu queria que você destrinchasse isso. E eu também queria que você falasse sobre outros cases de qualidade brasileira. Que é tipo assim, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que tipo, tudo que é de fora é melhor. Mas é. Não, calma. Mentira, mas mentira. Não, calma. Quem morou no exterior, quem morou nos Estados Unidos, como eu morei 5 anos, quando você vem para o Brasil, você tem um choque assim extraordinário. Porque... O que é melhor que a mulher brasileira? Não, deixa eu te falar um negócio, Regis, papo sério. O desdentado no Brasil não consegue abrir embalagem nenhuma. Em nenhum lugar. Para abrir qualquer embalagem. O leite você vai abrir, metade cai do lado de fora, metade cai no copo. Você tá rindo, mas é verdade. Mas você abre a lata de milho com dente? Não, a lata de milho, com dente, dá uma abre? puxada, o lado contrário é que abre primeiro ao oposto que deveria ser aberto. Gente, a nossa qualidade, deixa eu contar um caso aqui. Vocês concordam comigo? Olha, não, mas não tem case bom. Tem case. Ele vai contar. Conta aí que você vai contar o dele. Tem cases ótimos. Eu tô falando, melhorou muito, mas ainda assim, quando a gente morava nos Estados Unidos, minha mulher comprava um sabão. Melhorou é tipo um milharal? Mais ou menos. Você encontra um milharal. Aí o que acontece? Ela usava um sabão que chamava Tide para lavar a roupa na máquina. É o Omo dos Estados Unidos. E aí, cara, era aquele sabonete denso, né? Aquela coisa que um pouquinho fazia espuma, etc e tal. Voltamos para o Brasil e ela descobriu que no supermercado tinha Tide também. Ela falou, maravilha! Que maravilha tem Tide. Ela abriu a garrafa e virou, caiu tudo uma vez só. Dentro da máquina. Água. Então, a qualidade no Brasil, em que pesa o seu esforço, e se Deus quiser nós vamos chegar lá, ainda precisa de muito ISO, viu? Mas eu acho que o problema aqui não é a qualidade. São os requisitos mínimos que espera do Brasil. É a falta de professores, como o nosso amigo Neifer aqui. Ô, Neifer, conta aí, conta case de qualidade do Brasil. Você falou da Ambev, por exemplo. Conta esse case da Ambev que você falou e de outras empresas. E de outras empresas que são
que você pode falar, óbvio, e também de falta de qualidade, que acho que é legal pra galera que tá em casa. Só não fala o nome da empresa da falta de qualidade, que a gente não quer te prejudicar. Vamos falar as empresas que têm qualidade. Bom, o case da Ambev é conhecidíssimo, né? Então, um grande professor aí mineiro, ele pegou... Resolveram plantar milho, né? Brincadeira. Ele aprendeu tudo com esses gurus da qualidade. Ele fazia excursões para o Japão para conhecer o toyotismo. Ele era um professor, sabe a Startse, que faz excursão para o Vale do Silício, para a China, para Israel? Ele fazia isso lá na década de 80 para o Japão. Olha que legal. Daí ele conheceu os camaradas lá da Trade Capital e eles ficaram maravilhados com o que ele estava comentando sobre redução de custo e melhoria de processos, né? E daí ele foi contratado pela Ambev e transformou a estrutura da Ambev numa das melhores estruturas de produção com redução de desperdício e melhoria da produtividade. A Ambev é um baita case, né? Um baita case de uma grande empresa brasileira. Só não levou para Americana, né? Brincadeira. Não, é legal isso aí. Ele é um baita case, assim, de produtividade, né? É legal que o Lehman, né? Ele fala naquela biografia não autorizada dele lá, O Sonho Grande, né? Que ele era um cara do mercado financeiro, né? É um banqueiro. Ele era um banqueiro, e daí ele começou a perceber que o pessoal da América Latina aqui, ele falou, os caras da América Latina, os caras mais ricos na América Latina, são os cervejeiros, são donos de cervejaria. Ele começou a estudar o case. Tá aí a mesa que não pode mentir. Tá aí a mesa que não pode mentir. Agora, um dos maiores cases de qualidade e de ética, eu dou uma medalha, tiro o chapéu para o trabalho da Johnson & Johnson. Uhum. Quem não se lembra do caso da Tylenol? Do caso do Tylenol, que anos atrás, alguém entrou num supermercado, abriu o frasco de Tylenol e colocou veneno, um monte de pessoa comprou e morreu. Né? As ações da Johnson & Johnson despencaram, foi um escândalo, enfim, mundial. O que fez o presidente da Johnson & Johnson? Assumiu o erro, assumiu que aquele containerzinho devia ter um selo ali, passou a ter um selo. O Tylenol era daqueles que não tinha aquele coated, como é que chama? Aquela coberturazinha, passou a ter. Então, resgataram todo o dinheiro que foi perdido, as ações se valorizaram mais uma vez. Então, eu acho um tremendo caso de ética e qualidade. Mas o cara fez... Como que é? O cara botou um... A história foi o seguinte... Ele mimetizou a cápsula? Não, supõe-se que um funcionário... Que a culpa é do empresário. Não. Supõe-se que um ex-funcionário da Johnson & Johnson, insatisfeito com alguma coisa, tem entrado num supermercado americano e tem lá o medicamento off the counter, né? Tem o medicamento que você compra lá, que é prescrito, e tem os que não são. É o caso do Tylenol. E aí o cara abriu, não tinha selo nenhum, ele simplesmente colocou lá um veneno, um racumim da vida, não sei o que ele colocou. Chumbinho. E aí as primeiras pessoas a comprarem aquele produto tomaram e começaram a morrer. Foi em Chicago. Morreu uma, morreu dois e tal. Por que foi tomar o Tylenol e que foram comprados na mesma loja? Né? E aí o Tylenol caiu em desgraça. Né? Ninguém comprava mais o Tylenol. E aí o presidente da Johnson & Johnson, que é a fabricante do Tylenol, mandou recolher tudo. Foi numa National News lá e tal, em resposta nacional de televisão, e falou, olha, a culpa foi da Johnson & Johnson, nós deveríamos manter ali naquele potezinho um selo, porque quem abre aquilo ali, opa, já foi aberto, eu não quero. Sim. E mantiveram a mesma fórmula, só que com... Porque o comprimido, ele tem aquele comprimido que esfarela, né? E tem aquele que é de liberação mais lenta, não é mesmo? Sim. Claro. Então e o Tylenol passou, então, a ser de liberação mais lenta com esse que eles chamam de coated. Seria uma pintura por fora para garantir a qualidade. É uma camada de segurança. Qualidade. Você não concorda comigo que isso foi um puta queijo de qualidade? Sim, com certeza. Isso daí, assim, é uma correção no caso, né? Existe uma ferramenta da qualidade que vieram dos japoneses, né? Depois da influência de Demi no Japão, que ela chama Pokayoke, né?
eu traduzo como a prova de idiota, né? Então é isso aí. É aquele negócio quando você abre a porta do carro e ele apita, né? Falando para você que tá com o farol ligado, aquilo é um Pocayoke. Então, pro cara não deixar o farol ligado lá. Vai acabar a bateria, irmão. Sair do carro. Ele vai avisando. Eu deixo, às vezes. Então, eles criaram isso. Mas voltando às empresas, né? Então, além da Ambev, que foi brilhantemente implementado toda essa gestão pelo professor Falcone, né? Um grande brasileiro que é o nosso guru da qualidade. Que né? tem a Falcone hoje, que é uma das grandes consultorias, né? Principalmente pro middle market. São eles. Cara gigante. Ele é um guru da qualidade, né? Guru da qualidade brasileiro. Então ele absorveu toda essa cultura dos gurus da qualidade, trouxe para o Brasil e implementou na Ambev. Cara, eu não tinha ideia que tinha começado assim. Não, ele é gênio. Ele é gênio, né? É um dos grandes brasileiros que a gente tem aqui, pouco reconhecido aí pelo mercado. Não, só para completar aqui, o Regis me chamou a atenção, eu acho importante, olha, quando em 1982 a Johnson & Johnson enfrentou uma grave crise em resultado da adulteração criminosa de embalagens do seu medicamento Tylenol com cianeto em supermercados da região metropolitana de Chicago, ninguém imaginava que se tornaria uma grande referência para a mudança de controle de qualidade. Exato. Cianeto. Cianeto, você já tomou? Tomou, morreu. Não, né? Porque estamos aqui, né? Sabe quem tomou? O Hitler. Aqui, foi, Sim. Você viu? Você estava lá? Não. Ouvi história. Foi o podcast. Mas aí das empresas, professor Falcone? A gente tem, assim, empresas contemporâneas hoje que são incríveis aqui no Brasil. A VEG, né? A VEG é um case a gente estava falando aqui de inovação. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é a maior fábrica de bilionários, tá? Sim, tudo por causa da VEG. Exatamente. Motores elétricos. Não, e todo mundo que é acionista hoje, os maiores bilionários são acionistas da VEG. Eles são fantásticos nessa parte de inovação, né? O Regis estava até comentando dos riscos de inovação, mas é legal assim que, por exemplo, os padrões ISO, eles nunca vão falar para a organização, nunca vão dizer nas suas entrelinhas o como deve ser feito. O como sempre vai depender de cada empresa. As normas ISO, elas falam o que deve ser feito, né? Então, por exemplo, você deve implementar controles de qualidade no seu processo. Ela não sabe qual é o seu processo. Então, ela vai falar você que vai dizer quais são os controles, né? Bom, tem empresa, a Vale, né? A Vale é reconhecida mundialmente como uma das grandes empresas aí de minério de ferro do mundo, né? Então, os processos muito bem estruturados. Poxa, existem diversas... Mesmo com escândalos, Samarco... Com esse rastro de escândalos que colidem frontamente com qualquer ISO. Exatamente. O que aconteceu na Vale, né? Olha que... Incoerência. Que coerência, exatamente, né? A Vale é uma das empresas que mais investem no mundo em gestão de riscos. E ela teve esses dois grandes escândalos e desastres, né, pavorosos em relação ao que aconteceu em Brumadinho e Mariana, justamente por omissão, né? O processo funcionou. O processo estava funcionando. Existia nas planilhas de risco, na gestão de risco da empresa, falando que o risco era alto, o tipo de barragem era um risco altíssimo, mas o management, as decisões dentro da empresa... E aí é que entra o Estado, que não foi lá e não fiscalizou. Né? Deveria ter fiscalizado. Concorda, Regis? Cara, concordo em partes, assim, na verdade. Eu acho que tem a parte benéfica, realmente tem coisas que você tem que ir atrás, mas eu fico com medo com a exacerbação disso também, entendeu? Porque você fala assim... E aí você pega um cara que não consegue abrir um salão de barbeiro, por exemplo, porque não tem uma saída de emergência, sei lá. Entendeu? Ou então porque não tem acesso para quem é deficiente, o cara não pode ter uma lanchonete no bairro da cidade. Então, eu tomo muito cuidado quando você fala isso. Eu entendo o teu ponto de vista, que é aquele cara que tá olhando e não quer ver... Isso é verdade. Né? E eu também acho que realmente as coisas têm que ter um certo grau... de responsabilidade, de controle. Acho que a responsabilidade é mais individual, né? A gente tá falando de controle, não de responsabilidade. Você pega um monte de cara que tem uma empresa que não é nada e tem uma puta responsabilidade e não necessariamente ele precisa ter um ISO para fazer coisa do jeito certo, entendeu? Então, inclusive... eu tô falando de controle, porque
quando a gente fala disso, resume é o seguinte, quem está controlando quem, né? E aí eu te falo uma outra coisa, quem disse que ter isso pelo Estado é uma garantia que vai estar realmente controlado? Ou só não é uma garantia daquilo ser usurpado Não, de quem é... Então, mas o Estado não garante nada. Não, mas a tua pergunta para mim foi o seguinte, é aí que tem que ter o Estado para fazer Teria que ter, vamos mudar o Mas verbo. a pergunta foi essa, eu tô respondendo para você. O resto Não é acho que tem que ter. Eu acho que se você jogar isso na mão do Estado vai ser pior. Tá? Eu acho que a sociedade civil, de uma forma privada, consegue resolver isso de uma forma muito melhor. Concordo. Eu tiraria completamente da equação o Estado. Eu prefiro que a sociedade civil se regule. E o mercado se regule. Eu acho que se fere menos a liberdade e eu acho que utilitaristicamente dá um resultado melhor também, tá? Então, eu vejo com grande valia o trabalho do Neifer, porque é uma entidade... Não tenha dúvida, mas eu estou colocando de uma forma mais ampla, Regis. Eu não estou colocando assim... Eu acabei de responder de uma forma bem ampla. Porque eu estou colocando toda a questão do que é o Estado e do que não é o Estado. A minha resposta é bem ampla, não é específica. Eu não acho que é o Estado que tem que regulamentar isso. Inclusive, eu acho que se o Estado fizer isso, o resultado é pior. Assim como ele faz em várias áreas. Mas o Estado já tem agências reguladoras que não funcionam. Então, o principal exemplo é a ANS. Exatamente. Que é um criador de monopólio. Não, a Enel também, da energia elétrica. Tem toda. Específico. Por isso que eu falo que a questão não é o Estado ou não. Né? Mas já que existe Se ele fosse um agente estatal, eu não teria trazido ele aqui para falar sobre por que é importante você ter regulação privada sobre as coisas. Qual a sua opinião? Você acha que o que eu falei está fora da curva? Assim, a gente tem várias questões a serem observadas, né? Nesse caso específico aí da Vale, existia regulamentação, foram feitas diversas investigações e viram diversas omissões da empresa, do Estado e até de processos de auditoria, que não são ISO, são processos de auditoria técnico, né? Tuvisud. De infraestrutura. Então, existiu uma certificação de infraestrutura de barragem, que no caso a QMS não atua com isso, e também isso teve omissão. Então, aquilo cascateou em diversas omissões, mas eu acho que principalmente da empresa. Quando a gente fala de imagem, tanto é que a gente está falando aqui anos depois, olha o impacto que teve isso na imagem da organização e vai ter por muitos e muitos anos, né? Então, muita gente já vê a empresa com uma certa algeriza por conta de algo que aconteceu, por causa de realmente uma omissão que a empresa fez. Então, a empresa se omitiu, o Estado se omitiu, e também os agentes lá privados de regulação também se omitiram. Porque no final a empresa ela quer fazer isso porque ela quer diminuir o risco jurídico dela, né? Ela quer no próprio mercado estar sendo colocada como alguém que é autenticado um processo que ela faz, entendeu? Por isso que para mim esse é um âmbito que tem que ser privado, velho. Claro, é a reputação da empresa, ela tem que manter uma reputação elevada. Mas eu estou dizendo assim, já que existem órgãos que regulamentam, por que eles não funcionam? Talvez a minha pergunta tenha sido... Ixi, aqui então... dá um podcast separado. Pois entendeu? Cara, não é que ela deva... Pode falar a primeira coisa, por que eu acho que eles não funcionam? Por causa de questão política. Claro, por roubalheira, por incompetência. Não falando de questões políticas. Porque existe indicação, existe facilitação. Mas pelo menos isso. Conluio. Quando você coloca o Estado nisso, é muito complicado, cara. Porque... O Estado não é ninguém, mas é todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas você citou uma coisa aqui antes que a gente pode falar um pouco sobre isso. É a educação do povo brasileiro também, né? Quando a gente fala o Estado em si, ele não é um ser abstrato, né? Ele é formado por pessoas, né? Então, o do Estado brasileiro é formado por brasileiros e os brasileiros... que formam o Estado brasileiro, eles são a média da população. Sim. E a nossa média... como os políticos. Né? Assim como os políticos, que a gente critica lá do nosso sofá, mas é o nosso reflexo, basicamente, né? A gente é a média, eles são a média do povo brasileiro.
O povo brasileiro, a nossa média é muito baixa, como você comentou. A nossa média, infelizmente, é muito baixa. A educação no país é muito baixa. Com um Estado muito forte. Exatamente. O que atrapalha. O que é pior. O que é pior. O que é pior, exatamente. O brasileiro não exercita o seu direito de indignação, para começar. Mas ele não consegue nem saber o que está acontecendo. A gente tá aqui nesse podcast e hoje o Brasil bateu recorde aqui no câmbio, né, do dólar. As pessoas não estão nem aí para isso, apesar de tudo que praticamente a gente consome ser dolarizado. Não, então, isso me... Só um parênteses, né? Aí fulano falou assim, porque o Lula, porque o dólar, só acha ruim a alta do dólar quem é rico, quem viaja pro exterior. Meu velho, Tudo é tu come pão, meu velho. O trigo do Brasil, a grande parte é estrangeiro, vem da Argentina. Claro. O teu pão que você come na padaria vai aumentar. No trigo tem uma qualidade, né? Já que você está falando disso, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que dividir também uma ideia de indústria, agro e serviços, né? E quando você pensa em processos e adequação de processos, com certeza a indústria e o agro estão mais próximos dessa excelência. Exato. Do que a gente fala de serviços. Fantástico. Como que é isso no Brasil? Eu queria aproveitar porque veio na minha cabeça como que é essa diferença no Brasil. A indústria no Brasil, infelizmente, ela tá, assim, a gente está comentando aqui de educação, de capacidade. Primeiro, a gente está em São Paulo aqui é uma bolha. Uma bolha total. É uma bolha total. A gente, há 2 semanas atrás, a gente passou o final de semana na praia. A qualidade do serviço já despenca absurdamente. Absurdamente. Então a gente vive numa bolha gigantesca. Nossa classe social aqui vive numa bolha dentro da bolha. Então as coisas vão piorando. Mas saindo um pouco dessa bolha, a indústria brasileira, ela é muito fraca. Ela infelizmente, ela é pouco competitiva. É o que a gente enxerga. O brasileiro é pouco produtivo. Então tem inúmeras pesquisas sobre isso, né, que a gente precisa de 8 brasileiros para 1 americano. Isso, bota a escala 4x3 entrou, amigão, valeu. Vai, segue em frente, hein? Não, seria ótimo se o Brasil tivesse liderando a produtividade global. Fosse igual a Noruega. Aí vamos discutir escala de trabalho. Não tem problema nenhum a ser discutido, desde que a gente assumisse protagonismo na produtividade nacional, que a produtividade nacional é pífia, é fraca. Então, assim, a gente vive um problema muito grande, né? No caso do agro, eu conheço pouco, a gente tem vários clientes nessa área, mas eu conheço pouco. O pouco que eu sei é uma das poucas áreas no Brasil que foi investido muito em inovação. Daí a gente fala do Estado, eu concordo com você. Embrapa. Em todos os pontos, mas a Embrapa, ela é um dos melhores órgãos desse país, que ela investiu, mas começou com grandes heróis, na verdade. Então, como a gente estava comentando, o Estado é feito por pessoas, a Embrapa não é diferente. Se você olhar a história da Embrapa, começou com grandes heróis querendo trazer a melhor tecnologia do Brasil. E pesquisadores. Pesquisadores foram estudar fora, trazer as melhores tecnologias. O solo é assim, o solo é assado. Nessa região do país tem que plantar dessa forma, nessa região tem que plantar dessa. E foram galgando espaço para o agro chegar. E é referência, tá? Embrapa internacionalmente é referência. Eu lembro que em 2018 eu fui para a África do Sul. E aí eu perdi um voo de conexão de Joanesburgo para Cape Town, e aí eu acabei encontrando, né, tipo, o pessoal que perdeu aquele voo, eram uma galera, pesquisadores da Embrapa, e eles estavam indo para Cape Town para fazer uma palestra para falar sobre o plantio de soja para a África do Sul. A África do Sul não tem plantio de soja, mas eles queriam ser menos dependentes, e a galera da Embrapa foi, pela Embrapa, pelo governo, falar sobre isso. Então, assim, a gente hoje, com a Embrapa, talvez seja o único órgão do governo que funcione, eu não tenho uma visão muito clara, mas talvez seja um dos únicos, pode ser que tenham outros, mas a Embrapa hoje, tipo assim, se você for analisar, Edu,
Fica difícil, né? Se você for analisar, nunca daria soja no Cerrado. Não era para dar soja no Cerrado. Exato. O Cerrado não é para dar soja. Tipo, o solo, o clima, entre coisas. Guaspari colhendo 2 vezes por ano aí, a vendima da Guaspari ali do vinho, tá ligado? Dos vinhos. Então, tipo, não era para dar. Mas os caras da Embrapa foram lá, mexeram geneticamente, sei lá o que eles fizeram. E deu. Mas é o que a gente está falando, né? Então, se a gente tiver pessoas brilhantes, no fim é o indivíduo, né? É o que a gente estava discutindo aqui. No fim é o indivíduo. Com certeza, eu não sei a história profundamente, eu vi um documentário recente sobre a história da Embrapa, mas ficou muito claro para mim que eram meia dúzia de pessoas que se juntaram com grande esforço para pesquisar profundamente, e isso foi contaminando positivamente o órgão em geral e fez o Brasil do jeito que é nessa área do agro, né? Ô, Neifer, eu queria, assim, antes da gente partir pro final, eu queria te perguntar uma coisa que, nossa, você falou de educação aí, né? E que você acha que é importante, todo mundo acha, né? Que a gente com certeza. uníssono que a gente muda pela educação. Claro. E a gente tem o grande garantidor de qualidade da educação do Brasil. MEC. Né? É uma coisa maravilhosa. McDonald's? Ministério da Educação. Ah, tá. McDonald's. McDonald's. Ministério da Educação. Com várias normas. Inclusive normas do que você pode ensinar, como tem que ser. Você, como um cara inteligente, que sabe que a educação é fundamental, como que você vê um MEC em si e essa ideia de você tentar normatizar a educação em geral? Excelente. Bom, assim, vou entrar um pouco numa área que eu não domino, mas assim, vejo de longe e faço uma avaliação, né? Eu respondo isso com algumas perguntas, né? Qual é a chance de dar certo um órgão em Brasília regular a educação numa cidade do interior do Acre? 0. Não tem como isso dar certo. Assim, é uma observação filosófica, sabe? Não existe possibilidade de dar certo. Eu acho que, assim, hoje é outro problema muito grave no Brasil, que é a centralização das coisas, né? Então, tem todo esse papo que eu acho que é mais marketing político do que tudo, né? Que alguns políticos utilizam, né? Políticos mais à direita, né? Menos Brasília, mais Brasil, né? Mas no fim do dia eles também não fazem nada por isso, né? É óbvio que isso deveria ser um mote e deveria ser realidade, né? Porque aquela comunidade lá do interior do Acre, ela teria que gerenciar da sua forma, porque ela consegue aprender matemática na região de uma forma diferente. São culturas né? diferentes, né? Não tem como. E daí o Regis citou padronização, mas ao contrário da padronização que eu trabalho, é uma padronização estatal, imposta, né? De alguma forma que não tem como dar certo. Então, assim, eu como pai, né, voltando ao que eu comentei no começo, eu como pai, obviamente, tenho condições de colocar meus filhos nas melhores escolas aí da região onde eu moro, isso é ótimo, mas eu sei que, infelizmente, até as melhores escolas, ela tem que seguir lá o currículo imposto pelo MEC. Eu vejo que, eu estou visitando várias escolas aí recentemente, né? Eu vejo que as escolas até fazem um malabarismo para tentar incluir uma qualidade maior de ensino e tentar se moldar de alguma forma ao currículo do MEC, né? O que o currículo do MEC exige, porque para quem teve a oportunidade de ler lá a BNCC, aquilo lá é tragédia. É uma tragédia e não diz nada de coisa nenhuma também, né? Então é até fácil as escolas fazerem algo próprio, né? Para falar bem a verdade, né? Se a Secretaria de Educação lá da sua cidade aprovar, é até bem fácil fazer. Esse é o problema. Esse vai ser o problema. Só mais uma perguntinha aqui. Neifer, por que esse programa aqui é muito importante? Porque a mídia não dá bola para esse tipo de assunto. Por quê, hein? Eu acho que, assim... Sabe por quê? Eu posso claro, aí depois você pode até falar.
Irmão, política de educação e de saúde não dão voto. São políticas de longo prazo. O cara começa a mudar agora para colher o fruto daqui a 20 anos, 30 anos. 40 anos. Eu me refiro à questão do ISO, à questão da qualidade. A mídia não dá confiança Como não, nesse pô? tipo de Você tema. tinha no Fantástico Hein? um quadro só sobre o ISO. Eu acho que é o contrário. Eu acho que dá sim. Você assiste Fantástico? Não, lá atrás, né? Não, mas tinha o quadro do fio desencapado lá do metro, que o fio pegava fogo. Eu acho E esse quadro é legal, é Acha animal. que a mídia cobre nesses, o Eu acho que suficiente? cobriu mais, né? Como a gente está comentando, eu acho que cobriu mais. Cobriu mais. Inclusive até Mas atualmente não dá a menor confiança. até o Sistema S, né? Eles tinham várias iniciativas para ajudar pequenos e médios empresários na área da qualidade. Hoje tem menos. Assim, infelizmente o Brasil ele vive grandes problemas, grandes dilemas, né? A gente vai ter que tomar decisões difíceis aí nos próximos anos. Qual caminho a gente deve seguir? Mas é o que eu estava comentando. No fim do dia, a gente vai ter que pensar da porta da nossa casa para dentro, né? Então, legal, a gente está discutindo país aqui, está discutindo qualidade e tal. Jordan Peterson dos caras. Mas essa qualidade, mais ou menos isso, né? pode... Mas você está arrumando sua cama, como você está criando seu filho, pô, você lê um livro com seu filho todo dia. Tem a ver com qualidade. Resolva o seu microcosmo. Você não acha 12 regras para a vida. qualidade de gestão, a forma com que você gerencia teu lar? Sim, com certeza, tem muito a ver. Eu acho que assim, a gente fez uma convenção lá da QMS, há uns 3 meses atrás, e eu falei sobre zona de ação, né? Pô, eu também sou muito crítico do Estado, sou muito crítico do governo, dos políticos e tudo mais, né? Mas para mim o que foi libertador é conhecer a teoria da zona de ação, né? Então a zona de ação é assim, eu não vou ser político. Eu não tenho o menor interesse em ser político. Zona de ação é sair da zona de conforto? Não. Conseguir se colocar no custo de oportunidade certo. Eu não vou ser presidente, eu não vou ser governador, eu não quero ser vereador, eu não quero ser nada disso. O que eu posso fazer que está no meu círculo de atuação? Tá certo. Eu posso criar melhor meu filho, Claro. Eu posso instruir melhor os meus colaboradores, Claro. eu posso orientar melhor meus clientes. Então, eu foco naquilo lá porque eu acho que esse trabalho de formiguinha é mais utilitário. Pode gerar um impacto positivo. Poxa, a gente tem quase 2.000 clientes. A gente já fez uma grande mudança no nosso mercado. Tem muito competidor, muito concorrente, nos copiando em várias coisas legais que eu falo, pô, olha que legal. A gente já conseguiu mudar aqui um pedacinho, que é um mercado pequeno dentro do todo, mas conseguimos mudar um negocinho. Toda noite eu leio com meu filho. A gente está terminando de ler aqui Crônicas de Nárnia. Estamos no último livro de Crônicas de Nárnia. Poxa, olha que legal, né? Eu estou tentando, de alguma forma, com inúmeras falhas e erros, tentando, de alguma forma, criar um cidadão melhor, uma pessoa inteligente. Um futuro melhor. Então, assim, a zona de ação, você no círculo lá, e o que você pode fazer, eu acho que é transformadora. Claro que a gente tem que criticar, a gente tem que falar, mas se a gente fazer mais lá, arrumar sua cama, né, como o Jordan Peterson fala, eu acho que é libertador. Mas concordo, e além de ser libertador, ele também é individualmente satisfatório no final. Eu acho que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Sem dúvida. Exatamente. Então, a importância. Para quantas pessoas vocês levaram a quantidade de conteúdo que vocês levaram? Exatamente. Quantas pessoas impactaram? Isso não dá para mensurar o trabalho de vocês. Então já externo aqui o parabéns para vocês. Porque assim, um corte na internet, o cara vê, olha o que o cara falou lá naquele podcast. A nossa participação aqui melhorou ainda mais, obviamente. Menos, né, Edu? Menos. Então, quase nada. A gente, olha que legal, só fazer um parênteses aqui, e assim, são pequenas coisas realmente, né? Eu recebi um áudio ano passado
de uma ex-aluna. A gente tem uma academia dentro da QMS, né, que faz cursos desses temas que a gente atua. Nós temos mais de 10 mil alunos nessa academia, né? Eu recebi um áudio, eu deixo meu celular aberto na assinatura do e-mail, muitos clientes têm meu celular e tal, e daí ela me mandou um áudio, eu vi, era uma pessoa que eu não tinha o número, eu coloquei para ouvir. Ela mandou esse áudio chorando. Ela falou que ela fez um curso comigo, a gente tem vários cursos gravados, alguns ao vivo. Ela fez um curso comigo e assim, eu tava falando do trabalho, da norma e tal, mas assim, vocês estão percebendo aqui, eu falo com vontade, né? Assim, a gente é apaixonado pelo que faz, né? E a forma de transformar. E ela fez um áudio, ela falou que não sabe por quê, ela não sabe se é Deus, se é uma coisa divina, mas depois de fazer aquele curso, ela aprendeu muito naquele curso. E depois daquele curso, a vida dela mudou. Que daí, na semana seguinte, ela fez uma entrevista, ela arrumou emprego por causa daquele curso, que era um requisito mínimo da vaga. Ela entrou naquela empresa, ela já estava na segunda promoção, ela conseguiu dar entrada na casa dela, uma loucura. Eu entendo perfeitamente. Eu costumo dizer, depois que eu vim aqui, há 2 anos atrás, eu literalmente consegui sair da caverna, porque eu ainda tinha muito a ver com a caverna. O Edu deu entrar na casa própria dele, inclusive. Sabe? Lá no Leblon. Ele vai comprar um apartamento, inclusive, em Moema, depois do... Impressionante, cara. A gente muda mesmo, sabe? É incrível. Porque apesar de eu estar fazendo, depois da manhã, 71 anos, as pessoas Parabéns! Parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Muito obrigado. Mas olha só, as pessoas falam assim, a vantagem de ter a tua idade é que você tem um conhecimento da vida, mas você esquece muita coisa também. Eu me esqueci muita coisa quando eu tinha idade de vocês. Você tá muito lembradinho no grupo que eu tô vendo. Tô vendo. Tá muito o quê? Tá muito lembradinho. Tô vendo você mandar a Elô Pinheiro de Garoto Ipanema no grupo. Vai estar bem lembradinho. Tá lembrando todo dia. Você tá bem lembradinho. Mensagem no grupo que ele lembra de mandar não tá escrito. Ele não esquece. Isso ele não esquece. Esse grupo, viu? É a tradição dele. Hoje mandou. Ai, Pedro! Velho, vamos pro pau aqui, ó. Vou pedir uma coisa. Posso pedir uma coisa pro senhor? Claro, o senhor tá no céu, né? Mas pode. O PV vai explicar pro Neifer o que é o pitch do livro. E eu gostaria que o senhor apresentasse os livros que foram que a gente trouxe hoje, para depois a gente realizar essa coisa maravilhosa. Que honra, para eu continuar na liderança. Então tá bom. Será? Neifer, deixa eu... Primeiro o PV vai explicar. Calma, vou explicar e depois você fala. Tá. E aí, na hora certa, você vai apresentá-lo. Calma. Respira, coração. Respira, coração. Neifer, é o seguinte. Diante de tudo que a gente conversou, a gente trouxe 3 livros aqui pra você. Eu, o Regis e o Edu. E agora são 2 momentos. O primeiro momento é o seguinte. Você vai ter que identificar, diante de tudo que a gente falou, quem trouxe cada um desses livros. Beleza? Então, fulano trouxe um. Beltrano trouxe outro. E depois que você adivinhar isso... Depois da identificação. Isso, depois da identificação. Caramba. A gente vai fazer um pitch aqui pra você, na qual, de um minuto, pedir 1 minuto, que aí depois você vai falar assim, quero levar esse livro, é o livro que você vai levar pra casa pra ler com os seus meninos. Quem fizer o melhor pitch, você escolhe o livro e leva pra casa, certo? É isso. É isso. Posso? Por favor, apresente os livros. Só que é o seguinte, doutor Eduardo... Não esqueça de olhar para a câmera. Apresente para a câmera. Aliás, produção, coloque uma câmera aqui também, tá? Não dá, não. Por que não? Porque tem a cortina, né, Edu? Não dá para colocar uma câmera. Gente, mas... Mas no próximo vai ter uma câmera ali. Só uma câmera que a gente coloca. Olha só, o primeiro livro é de Roger Scruton. Fools, Frauds and Firebrand. Mostra lá, Edu, pra galera. Thinkers of the New Left. Pensadores da nova esquerda. Manda aqui pro pai. Entendeu? Mostrou? E esse autor, além de ser filósofo, ele já escreveu... O pitch é depois. Só apresenta o livro. Não começa, velho. Esse segundo livro aqui, cara, é sensacional. Quem mexeu no meu queijo tem muito a ver... No seu ou no meu? No meu. Cara, provavelmente fui eu que tava com fome, então fui eu. Uma maneira fantástica de lidar com as mudanças em seu trabalho e em sua vida através da qualidade... Quem escreveu?
Quem escreveu foi Spencer Johnson. Mostra lá e passa, sem ficar dando explicação Spencer do livro. Johnson. Só pra apresentar. Estão vendo? É só apresentar o livro, Velho Eduardo. fala pra caralho, velho. Fala muito, mano. Mas eu sou comunicador, eu sou jornalista, pô. Não, passa o livro aí, velho. Eduardo. Qual que é o E tem terceiro? esse cara aqui que é o F.A. Hayek. E a ingenuidade da mente socialista. Escrito por quem? Não precisava nem... Denis Garcia Xavier. Não, É assim? não. Ele tem esse codinome aqui, o Denis, não sabia. Bom, já dá pra foi saber que esse escrito. livro não é dele. Eu não sabia que foi no bolso, foi você. Dá pra saber que esse livro não foi ele que trouxe. Não foi? Ah, tu entregou a paçoca já pro Denis cara, não? escreveu esse livro Fala o aqui. nome do livro direito, pô. Olha só. E a ingenuidade da mente socialista. Hayek e a ingenuidade da mente socialista Hayek. por Denis. Denis Garcia. Ô, Denis, que coisa maravilhosa. Eu não sabia que você tinha. Olha aqui, cara. Mostra aí essa porra. Olha só, um livro com. Com Hayek. Não é isso. Não. Olha só. Um livro Com com 600 páginas. Que maravilha, Denis. 600, cara? Putz, grila. Tá vendo parabéns. dobrado, Aqui, hein? ó. Comprem esse livro, gente. Esse eu assino embaixo. Provavelmente o Denis Passa copiou pro pai, 200, passa né? pro pai. Ele vai... Adoro. Capaz de escrever Passa 600 pro páginas. pai. Obrigado. Pronto, agora faz o... Deus, Meu Edu. querido Neifer, Neiferzão da massa. quem trouxe qual livro pra começar? Neiferzão da qualidade. Eu já tive uma exclusão aqui, né? É, óbvio, né? Ficou claro que alguém não sabe quem é o Hayek. Ai, vamos ver aqui. Mas eu não sou obrigado a saber tudo, gente. Não é. Deveria, né? Ah, não. Não, Você deveria. Só tem- sei que nada sei. Essa frase não é minha. Você tá ótimo. Eu acho Sócrates. que o senhor trouxe Roger Scruton. Roger Scruton para o nosso querido Edu. Roger Escroto. Mostra aí, Scruton. Mostra o Roger Escroto. E aqui, quem foi? Roger Scroto. Roger Escroto. Quem mexeu no meu queijo, você trouxe. Pedro Vicente, que gosta de mexer no queijo dos outros. Sai fora. E Hayek foi o Cadê minha resto. mussarela? Tá na cara, né? Certeza? Eu acho, né? Claro. Beleza. Puxando o saco. Então, 1, 2, 3 e... Errou tudo! Errou tudo não. Errou Olha. errou metade. Esse Ah, eu 33%. trouxe. O PV não sabe nem o que tá acontecendo, mas tudo Porque bem. eu li esse fora. livro, tem tudo a ver com o controle de Não, muito bom. Eu também Eu não li. começo a vender por fora. Segura Não, a não. onda aí. Segura a onda aí, meu. Ah, tá, não sabia. Onde que tá escrito? Ó, tem relógio aí? E aí, Tiagão? Tem. Bota o reloginho na tela. Quem começa? Escolhe quem começa. Edu começa. Não. Vai lá, escolhe- vai lá. Neifer, quem Vai começa? lá, Edu, vai lá. Edu, você é o primeiro. 1 minuto. Ó, calma aí. Bota o relógio aí, criança. Quem mexeu no meu queijo? Calma. Um minuto. É 1 minuto. Bota. Isso aqui vai em 30 segundos. Tá no 00. Tem que botar um ali, irmão. Dá corda. Aí, bota. Quem vai. mexeu no meu queijo é uma parábola que revela verdades profundas sobre mudança. 2 ratinhos e 2 homenzinhos vivem em um labirinto em busca de queijo. Uma metáfora para o que se deseja ter na vida, Não de um pode bom ler, hein? emprego e paz espiritual. Um deles é bem-sucedido e escreve o que aprendeu com a sua experiência nos rumos do labirinto. As palavras rabiscadas nas paredes ensinam a lidar com a mudança para viver com menos estresse e alcançar mais sucesso no trabalho e na vida pessoal. Quem mexeu no meu queijo é uma leitura rápida, mas suas ideias permanecerão por toda a vida. Tem. Oh. Leu, né? Leu. Li. Foi isso? Leu? Li. É esse que é o pitch? É. Eu é. Tá bom, então. Zero cronômetro. Vai, Reginho, vai, Se ele Reginho. me desse cerveja, ele me deu cerveja, cara. Pra me preparar aqui, deixa por... Suplica. Não, deixa, por favor, velho. Por Vamos favor, ouvir os filósofos. por favor. Não, cara, é muito simples. Por que eu te trouxe Friedrich Hayek e a engenharia? Não, pera aí, calma. Tiagão, solta o cronômetro, né, meu velho? Vai lá, calma aí. Por favor, né, meu mano? É, marmelada aqui Aí, não. agora. Por que eu te trago o Hayek e a ingenuidade da mente socialista? Primeiro, porque eu gosto do indivíduo. E eu entendo que todo o processo envolve muito mais do que uma pessoa. E a minha maior preocupação quando a gente coloca normas e regulações são sempre
o indivíduo e o que vai ser afetado do ponto de vista filosófico para aquele indivíduo. E eu acho que um dos maiores liberais do século XX, inclusive que estava na mão de Margaret Thatcher, Prêmio Nobel da Economia de 74, foi o Hayek. E o Denis, brilhantemente, inclusive muito obrigado por isso, o Denis, ele consegue descrever como que foi a vida desse cara, qual que foi a importância dele desde a Escola Austríaca de Economia até o que isso representa nos dias atuais. Então, eu acho que é uma antítese importante com o seu trabalho, eu acho que isso vai acrescentar para a sua vida, e o meu pitch é o Hayek e o Denis através da ingenuidade da mente socialista. Tá aqui meu pitch feito. Tá bom aí? Foi no tempo certo ou não? Foi. Foi bonito? Foi gostoso isso aí, não? Deu pra dar uma enganada aqui ou não? Eu gozei nenhum. Boa, garoto. Que delícia! 1 minuto pro PV. Qual que é o nome do livro de novo, por favor? E quem escreveu? Fools, Frauds and the Firebrands, de Roger Scruton. Cara, deixa eu falar pra você. A gente falou sobre a questão do Estado intervir ou de talvez tentar controlar a qualidade das coisas. Nesse livro ele fala exatamente sobre a esquerda e seus novos pensadores de 1960 até hoje. E ele desmistifica exatamente sobre como o poder do Estado ele pode, de fato, impactar as empresas e organizações como a sua a serem mais efetivas e ajudar no livre comércio, na mão invisível do mercado. E tem uma coisa que nesse livro eu acho que é fundamental, que ele fala sobre a importância do ser humano tá me atrapalhando, entender como que as empresas podem ser autorreguladas ao invés de depender do Estado. Então, é por isso que eu trouxe esse livro para você. Caralho, conservador. Você é um firebrand? Deixa eu perguntar isso. Você é um Não toco fogo na bandeira, não. Foi bom. Eu gostei do pitch. Eu acho que não tem muito a ver, mas eu gostei do pitch, eu achei que foi bom. Deu pra dar uma enganada boa, mas tudo bem. Cara, não tome em consideração a opinião do cara, beleza? Não tome em consideração que ele te convidou pro podcast. Eu acho que você tem que ter uma opinião isenta. Isenta. Como ele tá falando auditor. que ele é como um bom auditor. Porque ele é um cara influenciado. Não, eu estou dizendo que, como um bom auditor, ele precisa ter uma opinião isenta. Eu não tô precisa dizendo ver o processo. Eu preciso estabelecer meus critérios. Ele precisa ver qual foi o processo bem feito de venda. O meu, certeza. O meu processo de venda foi muito melhor. Eu tenho que escolher meus critérios. Uma é o pitch, obviamente, aí. O pitch dos 3 aí foram bons, né? Você citou o controle da qualidade, olha aqui. Citou não, ele leu o livro, caralho. O método de gerenciamento mais popular. Não, aparentemente ele quase leu o livro pra você, né? Um minuto. Antes... Ele folheou o livro aqui pra você. Você quer o livro ou quer uma babá? Mas é a maneira mais certa de eu poder informar o cara o que tá aí no Mas livro. o pitch já veio com leitura, isso aqui é sensacional. Obrigado. E é bom que isso aí dá pra ler no cagar. Ai, meu Deus. Obrigado. Sensacional. Neifer, invejoso. Mas ficou 1 hora cagando? Qual foi o melhor pitch? Qual o livro você vai levar pra casa? Dos 3 livros aqui, eu já li 2. Da maionese. É um dos critérios, eu vou escolher o que, apesar de eu ter lido Hayek, eu nunca li As Breves Lições. Garoto, sabia! E o melhor pitch disparado, completamente. Botei os caras pra dormir aqui, um coitado. Não, quem foi o melhor pitch? Ficou mexendo no queijo que não é. Quem foi o melhor pitch? O outro. Pitch foi bom. Seu pitch foi bom. Ai, trouxa. Foi bom. Só que ele não leu o teu livro, irmão. É igual que eu vi com o cara da Roma, que ele nunca tinha visto e comprou. Meu pitch não passou no Para. Irmão. É que eu já li, né? O meu tirou 9.001, cara. Se ele já leu, pra mim é tudo. O meu já tem 9.001. Quem ganhou? Tá, não dá pra discutir. Beleza. Quem ganhou? Eu. Chega. É nóis, garotinho. Chega. Não quero discutir sobre isso. Chega, vamos encerrar aqui com Muito obrigado, irmão. Obrigado a vocês. Imenso recebê-lo, parabéns. Prazerzaço. Cara, tá fazendo um bem fudido pra galera aí. Que você tenha muito sucesso. E que venha um ano maravilhoso pra empresa e pra você, seus filhos aí. Que venha mais um logo. Quem sabe? E pra educação de todo mundo. Você renove com a empresa que eu trabalho, que eu não posso falar o nome. Neifer, na condição de jornalista, se eu puder te ajudar em alguma coisa, conte comigo. Obrigado. Tá? Melhor Principalmente também. no Rio de Janeiro. Regis, muito obrigado pelo convite. Pedro Vicente, muito obrigado. O que é a força do hábito? Tá? Espero que a câmera tenha te mostrado aí. Obrigado a vocês. Um feliz ano novo para todos do Beyond the Cave.
E especialmente para aquelas pessoas que eu tenho mais contato, como o Regis, como você, como o Juliano, entendeu? Fabrício, que, pô, esperava. Marcelo. Não, Marcelo não. Marcelo eu acho meio estranho. O vagabundo. O vagabundo, é. Você sabia que o Marcelo fica muito chateado quando você fala que ama o Fabrício, mas que... Não fala nada. Comigo ele fala. Ele fala, né? Ele se dá. Mas o Fabrício também é um puta do vagabundo, tá? Não fica atrás não, tá? Eu gosto dele, entendeu? Mas ele tem um mala, mas... Ah, o Reginho, parabéns. E olha, não vou falar nada, mas vem coisa boa ano que vem aqui desse grupo, hein? Não fala nada. Vem coisa boa. Segredo guardado sete chaves. Inclusive com a minha participação. É isso mesmo. Neifer, muito obrigado. Gente, obrigado pelo convite, parabéns, me diverti muito aqui. Beijo nas crianças, tá? Obrigado. Além de aprender muito com vocês, aprendi em vários episódios e hoje aprendi mais ainda. Obrigado e muito sucesso para vocês. Nós que aprendemos, muito obrigado, galera. Feliz ano novo, até a próxima. Não, calma. Encerra na geral pra gente dar geral. Todo mundo. Bota na 2 aí, Thiago. Bota na 2 aí, Thiago. Bota na 2. Ô, Thiago, acorda aí, Thiago. Acorda, sai do celular. Acorda, Thiago. Vai, dá tchau, aê! Aqui, ó, aê! Feliz ano novo, caralho! Aê! Tchau! Falou! Obrigado.